duas mensagens nós invertemos de hoje de manhã e à noite. O motivo é de que essas duas mensagens de Filipenses, a de ontem à noite e a desta manhã, farão parte do volume primeiro do Alimento Diário Próximo. Portanto, a equipe que está trabalhando no Alimento Diário precisa dessas duas mensagens para poder ainda concluir o Alimento Diário do volume 1 da próxima série. Portanto, nós hoje de manhã vamos falar de novo sobre Filipenses e hoje à noite o Esdras, e seguirá o livro de Colossenses. Eu ainda quero enfatizar a importância do versículo 1 do capítulo 1, dizendo que é o apóstolo Paulo, juntamente com seu jovem cooperador Timóteo, eles enviaram uma carta aos filipenses, à igreja em Filipos. E é importante notar que na obra de Deus, tudo começa pelos apóstolos. 1 Coríntios 12, versículo 28 diz: na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos. Então, os apóstolos são aqueles que foram designados por Deus, enviados por Deus para apresentar a palavra para a sua igreja, e essa palavra é que faz a obra de Deus. A obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Por isso, a obra de Deus é esta, disse o próprio Jesus em João 5, que creiais naquele que foi enviado por Pai. Então eu mostrei rapidamente na primeira mensagem de Filipenses, Apocalipse 1, eu vou enfatizar novamente isso, para vocês que chegaram depois, Apocalipse 1, versículo 1, a sua importância. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus, para executar a sua obra, ele precisa de um grupo de servos. E para que esse grupo de servos pudesse executar o que está no seu coração, ele precisava revelar a eles o que está para fazer. Todavia, Deus não revela um por um a todos esses servos. Ele revela a um. Ele manda notificar a João. João então se encarrega de revelar, de notificar a revelação de Jesus Cristo aos servos. E esses servos, juntamente com a igreja, executam o que Deus falou. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós não temos muitos porta-vozes para essa palavra. Nós temos apenas um canal para Deus dispensar-nos, revelar-nos sobre o que Ele está para fazer. É diferente de muitos servos de Deus hoje, bons intérpretes da Bíblia, bons pastores usando versículos da Bíblia para apacentar as pessoas, confortar as pessoas e alimentar as pessoas. Eu não me refiro a esse tipo de profecia. Eu me refiro ao que o Senhor está para fazer
agora, daqui para frente, Deus tem revelado pela sua misericórdia a sua igreja. E nós estamos no terreno correto da igreja, a base correta da unidade do povo de Deus. Porque nós estamos numa base que é capaz de representar todos os filhos de Deus. Nós não excluímos nenhum filho de Deus. Por isso, irmãos, o nosso coração tem que ser dilatado para receber todos os filhos de Deus, porque a nossa base é essa. Então Deus nos encarregou, por causa dessa base correta, Deus nos encarregou essa palavra sobre o que Ele está para fazer daqui para frente. E nessa conferência, as palavras liberadas são justamente para nos levar adiante na direção que o Senhor quer falar. Alguns falaram, agora o irmão Dong foi recebido pelo Senhor gloriosamente. E agora restaram 2 que receberam essa incumbência, para não deixar essa obra parar. 2. Eu me lembro, Paulo Vargas acabou de me dizer, você se lembrou de Eclesiastes 4? Eu vou até abrir aqui, ele me deu agora na última hora. Sempre o Paulo Vargas. Também sobre o ninho de Jó, foi ele que me alertou. Eu dei uma mensagem sobre o ninho de Jó. Eclesiastes 4, é isso, né? Versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1. Amém? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O terceiro aqui é Deus. O cordão de 3 dobras. Irmãos, aleluia, vocês podem ficar tranquilos e seguros que o Senhor vai continuar a sua obra entre nós e vai ampliar a sua obra entre nós. Eu me lembro da visão de Zacarias 4. Vocês se lembram de Zacarias 4? Quem aqui teve a oportunidade de ouvir essas palavras? Zacarias capítulo 4, podemos abrir a nossa Bíblia, Zacarias 4. Aqui tem uma visão. Versículo 1, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Nós acabamos de despertar de um sono, né? E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor.
prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu disse que vocês podem ficar seguros de que a obra vai prosseguir, não porque nós somos competentes, não porque nós somos poderosos, mas, irmãos, essa obra é do Espírito. Versículo 11: prossegui e lhe perguntei: que são essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Esses dois tubos podem ser, a palavra tubo pode ser traduzida para bico, um bico vertedouro. Você que tem uma leiteira em casa, e você, toda leiteira tem um bico por onde verte o líquido. Então esse bico vertedouro é esse tubo. São dois tubos junto aos dois raminhos das duas oliveiras, ali estão derramando azeite. E esses dois bicos vertedouros estão derramando azeite para um vaso. E desse vaso saem 7 tubos alimentando as 7 lâmpadas desse candeeiro. Esse é o abastecimento automático do Espírito que Deus inventou. Acho que tem uma figura que já apareceu aqui. Ali estão as duas oliveiras, ali estão 2 bicos vertedouros, vertendo azeite para uma vasilha, um vaso, e desse vaso então saem 7 tubos alimentando as 7 lâmpadas. Irmãos, esse candeeiro de ouro, de um lado representa o próprio Deus triuno, que é feito de ouro, e era feito batido de uma peça só de ouro, a unidade, né? E as lâmpadas representam o Espírito. Irmãos, por outro lado, esse candeeiro de ouro representa a igreja. A igreja hoje, irmãos, representa o que? Ela expressa o próprio Deus triuno e leva o testemunho adiante como uma tocha. Nós estamos carregando essa tocha acesa, não apagada. A tocha que está na sua mão está apagada? Tem que manter ela acesa. E como mantê-la acesa? Você precisa de azeite. De onde vem azeite? O seu azeite vem do vaso. E de onde vem o azeite do vaso? Vem das duas oliveiras. Dessas duas oliveiras tem 2 raminhos. Desses 2 raminhos tem 2 bicos vertedouros. Desses 2 bicos vertedouros vertem o azeite para o vaso. Irmãos, graças ao Senhor, isso representa a maneira como Deus faz a obra. Eu nunca entendi por que 2, e agora eu entendi por que 2. Graças ao Senhor, o Senhor nos estabeleceu dessa maneira. O Senhor vai nos abençoar, Senhor Jesus. Voltando lá para Filipenses, eu quero dizer para vocês, toda essa ordem estabelecida por Deus, para Deus verter o seu azeite por meio dos 2 bicos de ouro, para um grupo de servos, para distribuir esse azeite para as igrejas. Tudo isso é para quê, irmãos? Para levar a cabo o Evangelho.
O nosso foco não está nos apóstolos. O nosso foco não está em exaltar a obra de alguém. O nosso foco está, irmãos, de uma maneira prática, levar adiante o progresso do Evangelho. E o progresso do Evangelho inclui a vida da igreja na sua cidade sendo restaurada, renovada, inovada, ganhar expressão, ganhar realidade, de modo que qualquer um que entre vai dizer: Deus está no vosso meio. É de fato um candeeiro de ouro aceso, funcionando, iluminando e alimentando o povo de Deus. Nós podemos dizer isso, a nossa igreja na nossa cidade é um candeeiro de ouro. Se tem muita coisa ainda para ser restaurada, vamos trabalhar? Tudo que fazemos, irmãos, não é meramente sair daqui, que bela conferência, que bela palavra. Não, o objetivo final é o progresso do Evangelho. O Evangelho tem que avançar. A palavra progresso em grego é prokope. Prokope significa o avanço. Tem que ir para frente. Não podemos ficar parados. Qualquer empresa que tentar manter o seu negócio, ficar parado, não vai durar muito tempo, acaba minguando. Irmãos, o Evangelho de Deus não pode ficar parado do jeito que está. Se parar, nós morremos. Vamos avançar? Vamos progredir? Então vou explicar um pouco para vocês essa figura ali, o logo dessa conferência. Vocês podem enxergar 3 itens ali. Por um lado, tem um coração no meio. Esse coração tem um primeiro significado, que é o coração da Bíblia. São 4 livros que compõem o coração da Bíblia. Mas eu quero dizer mais ainda para vocês, que esse coração ainda tem outro significado. Primeiro eu vou explicar para vocês a flecha. Que é a flecha? Quem é a flecha? A flecha, irmãos, é o Evangelho de Deus. É o cavalo branco de Apocalipse. O cavalo branco é o Evangelho que saiu vencendo e para vencer. É o Evangelho de Deus progredindo, avançando por meio da igreja, por meio de você, por meio de mim. O Evangelho tem que avançar. É a flecha, irmãos. A flecha já foi atirada. Por isso, irmãos, põe na sua cabeça: você está fazendo SEAP, você é um comportor, você é irmão da igreja que cuida de um grupo familiar, você é alguém que apacenta, você é alguém que prega o Evangelho. Irmão, tudo tem que produzir o progresso do Evangelho. O Soares está aqui, o nosso cooperador na América do Norte, tem feito bom trabalho ali no continente norte-americano. Quando ele chegou lá, já fez um bom trabalho junto aos pastores, o SEAP funcionando, comportagem funcionando a todo vapor. Porém, depois de alguns anos do trabalho, eu falei para o Soares, seu trabalho está muito bom, mas falta produzir o resultado. O resultado, irmãos, tem que ser a vida da igreja. A vida da igreja sendo vivida em cada cidade. Irmãos, não basta a gente fazer muito trabalho, contatar as pessoas, levar nossos livros, palavra escrita, Evangelho do Reino saindo, mas tem que ter resultado. O nosso produto, irmãos, do trabalho tem que ser o progresso do Evangelho. E o progresso do Evangelho, irmãos, é produzir igrejas. E não só produzir igreja, produzir a vida da igreja.
onde as pessoas têm um lugar, um ambiente para crescer, onde tem tutores e curadores, onde tem um lar, uma casa para se manter e crescer e chegar à maturidade espiritual. Irmãos, é isso que nós queremos de cada um de vocês. O que você esteja fazendo, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, cuidando de alguma coisa, irmãos, o seu foco tem que estar em produzir o progresso do Evangelho. Senão é tudo muito abstrato, tudo muito vazio, não é verdade? Tem que produzir alguma coisa concreta para Deus. A vida da igreja funcionando, levantando igrejas, pessoas sendo produzidas, crescendo em vida, amadurecendo para reinar com o Senhor nos 1000 anos. Só que para que essa flecha possa sair numa direção certa, você sabe que a flecha pode ir para cá, pode ir para lá, mas precisa sair numa direção precisa. Para essa direção precisa, essa flecha está desenhada em cima da Bíblia. E a Bíblia representa a palavra de Deus. Mas para nós, irmãos, é a palavra central de Deus. Que é a palavra central de Deus, irmãos, é a palavra da economia de Deus. Senão essa flecha pode ser atirada com um pequeno desvio e vai chegar lá na frente com um grande desvio. Tem que ser preciso, não é? A nossa direção tem que ser precisa. Então nós temos que nos basear na Bíblia, na economia de Deus. Por isso, irmãos, em Romanos 1, versículo 1, como diz Paulo, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Portanto, irmãos, um apóstolo, ele é chamado e separado, enviado, é por causa do Evangelho de Deus. O Evangelho é boas novas. Irmãos, Deus tem uma boa nova para o homem. Versículo 15 de Romanos 1. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, esse é o escopo do nosso trabalho. Os apóstolos lideram esse trabalho, mas, irmãos, esse trabalho é de todos nós. Todos nós. Apenas os apóstolos tomam a liderança. Eles tomam a liderança para o Evangelho de Deus poder avançar. Efésios 4, 11 e 12 são dois versículos muito conhecidos por nós, mas eu quero mostrar para vocês que isso está dentro do escopo do trabalho dos apóstolos, que eles lideram. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou para a obra do ministério, para a edificação
do corpo de Cristo. Irmãos, o Evangelho, conforme o Evangelho vai saindo e avançando e progredindo, tem que produzir a edificação do corpo de Cristo. Por isso, irmão, nós falamos tanto do Evangelho relacionado à vida da igreja, relacionado à igreja sendo edificada. Portanto, irmãos, os apóstolos estão na frente nesse trabalho, e vocês todos têm que estar envolvidos nesse trabalho, que é o aperfeiçoamento dos santos. Os apóstolos sozinhos não conseguem fazer esse trabalho. Eles aperfeiçoam os santos da igreja, das igrejas, para que eles, aperfeiçoados, possam cada um desempenhar a sua função para fazer uma única obra do ministério. Essa única obra do ministério, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja ainda não forma o corpo de Cristo. Uma região de igrejas ainda não forma todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, é formado por todos os santos, até mesmo de todas as épocas. Mas nesse momento, irmãos, o corpo de Cristo é expressado por meio de todos os santos vivos nesse momento exato. Portanto, irmãos, não isole a sua igreja. Não diga, nós somos diferentes, nós vamos fazer a nossa obra. Irmão, não existe isso. Nós todos estamos na mesma obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos da economia de Deus, da palavra de Deus, para atirar a flecha na direção certa. Mas eu vou explicar mais um pouco sobre esse coração. É o que eu ontem falei rapidamente. Irmãos, quem vai nos dar a força desse arco para atirar a flecha? Como é que a flecha vai ganhar força para ir para frente? Esse arco é o coração. Ontem eu falei sobre versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Filipenses. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, sem esse coração de amor, sem esse coração de misericórdia de Cristo, sem esse coração de sentimentos e afetos mais profundos do coração, irmão, nós não vamos conseguir levar esse evangelho adiante. Você concorda comigo? Se você e eu, irmãos, não aprendemos a nos buscar diante do Senhor no Espírito, a ter esse mesmo coração entranhável de afetos e misericórdias, vivendo com os irmãos nesse ambiente de compaixão, de misericórdia, de amor, de tolerância, de paciência, de longanimidade, de perseverança, irmãos, não tem como levar essa obra adiante. Portanto, irmãos, quem vai nos dar força para levar o evangelho adiante, a edificação do corpo de Cristo adiante, ainda é esse coração de amor. Amém? Apenas com rigor, julgamento, disciplina não resolve. Nós precisamos desse coração de amor. Amém. Muito bem, então já que nós falamos do evangelho, nós falamos da edificação do corpo de Cristo, tudo isso, irmão, tem que estar dentro do escopo da economia de Deus. Então, afinal de contas, irmãos, que é a economia de Deus? Nós estamos falando tanto sobre a economia de Deus. Eu quero nessa manhã, se o tempo permitir, eu vou apresentar um pouco sobre a economia de Deus. Que é a economia de Deus? Quem sabe?
A economia de Deus vem por uma palavra grega, oikonomia. Oikos, casa. Nomias vem de nomo, lei, administração, gerenciamento doméstico da casa de Deus. Em outras palavras, Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para que o homem pudesse receber a vida dele. Esse homem não tem como funcionar sem Deus conseguir dispensar a sua vida para dentro desse homem. Irmãos, isso aí é economia de Deus. Se você quer entender, é isso aí. O homem precisa receber a vida de Deus. Sem a vida de Deus, irmãos, o homem não funciona. O homem não serve para nada. O homem precisa receber a vida de Deus. Então, o que é a economia de Deus? É o plano de Deus para colocar essa vida para dentro do homem, é isso? Esquece todas as outras definições. Deus precisa desesperadamente colocar a sua vida no homem. Por isso Deus plantou toda a sorte em Gênesis 2, 8, 9. Depois que Ele formou o homem com seu sopro, Ele colocou o homem no jardim do Éden. Havia toda a sorte de árvores para sua subsistência física, mas havia no meio do jardim uma árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, é o próprio Deus como vida. E essa árvore da vida está em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. O meu pai é o agricultor. Irmão, Deus sempre quis colocar o homem diante da árvore da vida e colocar a vida dentro do homem. Se no jardim do Éden Deus tivesse conseguido colocar a vida no homem, irmãos, isso era economia de Deus. Mas a serpente sabia disso. A serpente se antecipou, enganou a Eva, mostrou para Eva que tinha uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que poderia substituir a Deus no discernimento do que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Isso foi uma tentação para Eva dizer que eu posso, sem Deus, discernir o que é bom e o que é mal. Eu vou procurar fazer o bem para agradar a Deus. Isso é um grande engano, ilusão. E enganou a Eva, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o seu marido também comeu. E ambos comeram, transgredindo contra a palavra de Deus, não receberam a vida de Deus. Antes, pelo contrário, eles receberam o quê? O elemento da morte por essa outra árvore. O pecado entrou neles e a morte também entrou neles, e a morte passou para todos os homens. Porque uma é a árvore da vida, outra é a árvore que produz a morte. E ficou debaixo da autoridade clandestina de Satanás. O homem perdeu totalmente o direito de comer da árvore da vida. Tanto é que o caminho para a árvore da vida foi fechado. E o homem sem a vida de Deus, irmãos, é um homem terrível, pecador. Deus, logo no começo, Deus providenciou uma salvação, providenciou uma pele e vestiu sobre Adão e a Eva. Mas pouco tempo depois houve um primeiro assassinato da humanidade. Caim matou Abel e fundou uma civilização sem Deus. E mesmo depois, tendo nascido Enos, os homens passaram a invocar o nome do Senhor, os que estavam com Adão. Quando chegamos em Gênesis capítulo 6, Deus olhou para os homens, viu que havia se
a maldade do homem havia se multiplicado, e era continuamente mal todo o desígnio do homem, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Irmãos, que frustração, que frustração. Deus então mandou dilúvio, todos os homens da época foram mortos pelo dilúvio. A arca salvou a família de Noé. Irmão, essa arca hoje é a vida da igreja. Nós estamos hoje no dilúvio do pecado, de toda corrupção. Irmão, só a igreja pode salvar você e a sua família. E a humanidade, irmãos, toda se corrompeu. Deus teve que chamar um homem, Abraão, do meio da terra dos ídolos, todo mundo adorando ídolos. Ninguém invocava o nome do Senhor, mas todos adorando ídolos. Abraão foi chamado para invocar o nome do Senhor. Abraão foi chamado para uma raça dos chamados. Vou encurtar a história. De Abraão veio Isaac, Jacó, Israel com seus 12 filhos, e veio o povo de Israel, os filhos de Israel, uma nação que Deus tirou do Egito com mão poderosa, mesmo que eles não tinham o coração voltado para Deus, mas Deus ouviu o clamor deles debaixo da opressão de Faraó. Assim como Deus nos tirou do mundo, da prisão e escravidão do mundo, e os levou para o deserto. E debaixo do monte Sinai, Deus lhes aparece e diz: vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês não são mais comuns, vocês são meu. Aleluia. Mas não durou muito. 40 dias em que Moisés desapareceu, foi ter comunhão com Deus para receber os mandamentos, as leis. O povo embaixo já se corrompeu. Pediu para Arão construir um bezerro de ouro, e começaram a dizer: estes são os deuses que nos tiraram do Egito, vamos nos alegrar. Eles sentavam para comer e beber, se divertir. Deus cirou, falou para Moisés: eu vou exterminar esse povo. Eu vou fazer de você um povo tão numeroso como este. Eu vou fazer você e sua descendência entrar na terra de Canaã. Moisés diz: não, não, não. A tua promessa foi feita a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus, depois de muita negociação, Deus prometeu ir com eles. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, eu não vou. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Tudo que eu faço, eu negocio com o Senhor. Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Não me manda que eu não vou. Aí esse povo prosseguiu a viagem, mas só houve murmuração, rebeldia, queixas. Faltou água, reclamavam. Queriam comer a carne, reclamavam. Deus então os encheu de cordonizes, saía carne pelos narizes. Eles tinham saudades de pepino, melão do Egito, peixe que comiam sem fartar. Irmãos, Deus teve que tolerar esse povo rebelde e murmurador. Não conseguem enxergar o que Deus fez para eles. Por quê? A vida de Deus não tinha entrado no homem. E assim foi, irmãos. Eu não vou nem falar toda a história. Vieram, eles tomaram, Deus os fez entrar na terra de Canaã. Veio o tempo de juízes, veio Samuel, fez a mudança de era. De Samuel introduziu a realeza. O rei Davi, o rei Saul falhou, o rei Davi foi escolhido, homem segundo o coração de Deus. Mas quando tudo sossegou, teve prosperidade, cometeu grandes pecados. Depois veio Salomão, seu filho, construir a casa para o Senhor, a Jerusalém, o templo. Irmãos, logo depois o reino se dividiu em dois. O reino de Israel, quase que nenhum rei fez o que era reto diante do Senhor, e os reis de Judá, alguns fizeram o que era reto diante do Senhor, porém
todos eles, irmãos, foram levados em cativeiro. O reino de Israel para cativeiro assírio, espalhado pela Síria, e o reino de Judá foi levado para cativeiro babilônico, espalhado pela Babilônia. Deus teve misericórdia, usou o rei Ciro para trazer de volta, para restaurar Jerusalém 70 anos depois, e depois Neemias voltou para restaurar Jerusalém. Todavia, ficou nisso. Como terminou o Antigo Testamento? Irmãos, sem nenhuma expressão para Deus. Faltava, irmãos, faltava colocar a vida no homem. E o plano de Deus, irmãos, é colocar a vida no homem. Enquanto o Senhor não conseguir colocar a vida no homem, nada funciona com o homem. Nós somos ruins por natureza, somos maus por natureza, porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem solução. Você e eu, irmão, somos casos perdidos. Nem a lei deu jeito no homem. Não é isso? Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse promessa concedida aos que creem. Irmãos, a lei serviu de aio, serviu de uma proteção temporária para o povo de Deus do Antigo Testamento, para guardá-los dentro de certos limites, mas não deu jeito no homem, porque a lei não pode dar vida. Mas, irmãos, quando tudo parecia perdido, veio Cristo. Cristo veio. Ele veio, se tornou um homem. O Deus verdadeiro se rebaixou. Isso está em Filipenses 2. Ele se esvaziou, se humilhou. Não está aqui? Filipenses 2. Tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele poderia muito bem vir aqui com a carteirinha de Deus, puxar a carteirinha toda hora, mostrar que eu sou Deus. Ele não, ele se esvaziou disso. Ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus, essa vinda de Cristo, irmãos, faz parte do plano de Deus para conseguir colocar finalmente a sua vida dentro do homem. Em João 7, João 7. Quando os homens ainda procuravam, tinham esperança nas festas do povo judeu e na lei, ainda tivesse uma esperança de trazer o reino de Deus de volta, só que tudo voltava à rotina do homem corrupto. Então, quando chegou no versículo 37, era o último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos. Jesus então levantou, irmãos, isso é histórico, desde a criação do homem, desde a queda do homem, irmãos, não houve esperança nenhuma para o homem, nem para Deus, que pudesse mudar a história do homem. Mas naquele dia, irmãos,
levantou-se Jesus e proclamou uma nova realidade: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, a encarnação de Jesus estava dentro da economia de Deus, dentro do plano de Deus. É o único canal que Deus tinha, irmãos, para levar a vida para o homem. Ele veio a ser um de nós, como homem. Ele sofreu como homem. Hebreus 4 fala, irmãos, que ele veio à nossa semelhança das nossas fraquezas. Ele também veio experimentar nossas fraquezas humanas. Ele sofreu como homem. Ele sofreu medo, ele sofreu angústia, ele sofreu rejeição, ele sofreu síndrome do pânico na véspera da sua crucificação, ele sofreu depressão, ele sofreu tudo que o homem poderia sofrer. Quando eu vi o irmão Dong sofrendo no leito, irmãos, do hospital, eu ficava desesperado, eu queria substituí-lo, mas não tinha como. Jesus queria mostrar para ele um pouco desse sofrimento que Jesus passou. Ele passou tudo isso por você e por mim. E por fim, irmãos, ele foi crucificado. Do seu lado, quando o soldado lhe furou com a lança, saiu sangue. Sangue é para a nossa redenção. Sangue, irmãos, é para Deus poder nos justificar. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão. Mas Ele derramou seu sangue em nosso lugar. Nós cometemos pecados, nós cometemos transgressão contra Deus, mas Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, para que hoje fôssemos curados. Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Por que Deus o ressuscitou? Porque Deus aprovou o trabalho desse homem Jesus. Ele não viveu um segundo qualquer por si mesmo. Ele viveu todo o tempo para aquele que o enviou. Negou a si mesmo. Mateus 16, 24 é a sua experiência. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida da alma, perderá. Mas quem perder a vida da alma, salvá-la. Irmãos, essa experiência de Jesus, Ele viveu a vida inteira uma vida de negação de si mesmo, para que Deus pudesse viver naquele corpo e completar sua vontade. Mas do seu lado também, irmãos, não só fluiu sangue, fluiu água. Essa água, irmão, representa a vida de Deus, que fluiu, finalmente fluiu, para poder entrar em nós. Entrar em nós em quem? Naqueles que nele creem. É tão simples, irmãos. É só crer em Jesus. É só confessar os seus pecados, abrir a sua boca e confessar que Jesus é o seu Senhor. Você receberá a vida que Deus tanto quis colocar dentro do homem. Porque agora, irmãos, Ele se tornou o Espírito. Jesus já foi glorificado. Jesus hoje, irmãos, está à destra do Pai, e foi mandado para nós um outro Consolador. Foi enviado da parte do Pai o Espírito da realidade, que é o Espírito. Irmãos, o Espírito entrou em nós no dia em que nós cremos em Jesus.
Finalmente Deus conseguiu colocar a sua vida dentro daqueles que nele creem. Essa era a carta que Deus tinha na manga. Os anjos caídos estavam já cantando vitória. Eles viram séculos e séculos de derrota humana. Eles zombaram de Deus, que Deus não conseguiria reaver aqueles homens para o plano de Deus, original de Deus. Achavam que os principados e potestades achavam que já tinham obtido a grande vitória de acabar de estragar o homem, danificar o homem para o plano de Deus. Mas Deus tinha uma carta na manga. Essa carta na manga era o seu mistério. Quando Cristo veio, irmãos, Deus mostrou o seu mistério para os apóstolos e profetas. Isso está em Colossenses 1. Vamos abrir em Colossenses 1. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto por séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Irmãos, finalmente Deus conseguiu, através desse processo todo, colocar a sua vida dentro de nós. Irmãos, uma vez tendo a vida dentro de nós, e nós temos Ele mesmo como Espírito dentro de nós, nós temos esperança, irmãos. Temos esperança, não temos? É por isso que Paulo fala: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmão, se tornou possível apresentar todo homem perfeito, que não foi possível até agora. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora é possível, é ou não é possível, o progresso do Evangelho? Agora o Espírito está em nós, a vida de Deus está em nós, agora nós temos esperança. Vamos ver uma figura aqui, ó. Vocês já viram aqui, né? Deus, deixa eu ver, os irmãos me deram isso aqui, até esqueci. Ó, Deus, Jesus estava com Deus, mas ele atendeu a ordem de Deus Pai. Se não fosse ele, o homem teria sido abandonado por Deus, porque não tem solução. Mas ele então falou: não, eu vou. Ô Pai, eu vou. Pode deixar. Eu vou obedecer o teu plano, tua vontade. Negou-se a si mesmo. Ele era Deus, teve que renunciar à sua posição de Deus. E ele então se esvaziou, se encarnou como um homem, Jesus. Quando Satanás disse, como filho de Deus, manda os anjos sustentar seus pés, ele falou: eu não estou aqui como filho de Deus, estou aqui como filho do homem. Eu vim aqui, estou aqui como homem. Se tornou Jesus, viveu aqui na terra, irmãos. Nesse período ele sofreu todas as dores que um viver humano normal. Quando era jovem achava que Jesus era super-homem. Não, Jesus não era super-homem. Jesus passou por tudo o que você e eu podemos passar. Ele passou por tudo, com seus sofrimentos, com seu abandono, rejeição, não é? Injúria. E por fim ele subiu a cruz voluntariamente. Não é que, né, os principais sacerdotes armaram um esquema, conseguiram colocar ele na cruz. Se ele não quisesse, ele não iria para a cruz, mas ele queria ir para a cruz, justamente por sua causa ou por minha causa.
Ele morreu por nós. Mas, irmãos, ele foi para a morte, ele experimentou a morte, ele desceu até o Hades para poder o quê? Levar o cativeiro. Como é que é? Levar cativo todo cativeiro, para conceder dons aos homens, para conceder dons para nós, para funcionar para Deus. Irmãos, e ele ressuscitou. Na ressurreição, Atos 13, 33, ali diz, Deus na sua ressurreição disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado filho de Deus na ressurreição, mas não como filho unigênito, porque ele, como Deus, ele já era filho unigênito, mas ele foi gerado como homem, o filho primogênito de Deus. Irmãos, há um homem na glória. Ele é o primeiro homem que já está na glória do Pai. Há um homem na glória. Ele foi glorificado. Filipenses 2 fala: pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, versículo 9, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje houver alguma língua que não queira confessar, um dia toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor. Ele então ele ascendeu ao céu, se tornou o Espírito que dá vida. Isso está em 1 Coríntios 15, 45, que é o Espírito, porque Deus quer dar vida. O objetivo desse trabalho todo de Jesus, irmãos, é para dar vida. E Ele entrou em nosso espírito no dia que nós cremos no Senhor Jesus. Não é maravilhoso, irmãos? E o nosso ser tripartido, né? Vamos ver a outra figura. O nosso ser tripartido é formado de espírito, alma e corpo. Nós temos três partes: temos o espírito, alma e corpo. Irmãos, o trabalho de Deus começa de dentro para fora. O espírito contém três partes. O espírito tem a comunhão. Primeiro vou mostrar, pode mostrar. Há três partes do espírito. Nós temos a consciência, nós temos a comunhão, nós temos a intuição. É o que o irmão Ezra explicou para vocês. Vocês precisam usar mais o seu espírito. Use o seu espírito para ter comunhão com Deus, porque o espírito já está dentro de você. Você precisa a todo tempo, irmãos, viver em comunhão com Deus, ter em contato com Deus, estar ligado com Deus. Quem aqui tem celular? Quem tem um smartphone? O seu smartphone, seu celular, está ligado a alguma provedora? Ou você só comprou isso de enfeite? Isso aqui não serve para nada, somente para algumas calculadora, algumas coisas. Se você não conectar ele com uma provedora, não é isso? Uma telefônica, uma provedora, internet, Wi-Fi, tá? Então, irmãos, é a mesma coisa. Hoje Cristo fez todo aquele trabalho para entrar em você como espírito. Só que se você não conectar a Ele, não adiantou nada. Vamos aprender a nos conectar? Quem sabe como é que se conecta? Usando a parte do seu espírito, a comunhão. Tenha comunhão com o Senhor, invocando o seu nome, ou na palavra, oração,
conversando com Ele, não é? E na comunhão, o Senhor vai te dar uma intuição. Ele vai falar com você na intuição. E na intuição, Ele vai falar com você, e você então vai tomar consciência. Como tomar consciência? Você vai levar para a sua alma, para ela tomar consciência do resultado da comunhão com Deus, que é a intuição. Então a consciência leva para a alma. As três partes da alma são mente, emoção e vontade. Então a consciência vai entregar para a mente, resultado da comunhão, da palavra de Deus. E a mente então vai entender: puxa, Deus falou isso comigo. E a emoção segue em seguida: que legal, que prazer, que alegria ter recebido essa palavra do Senhor. Aí manda para a vontade, e a vontade toma uma determinação: eu vou amar mais o Senhor, eu vou seguir, vou andar segundo essa palavra que Deus me deu. Então Ele dá uma ordem para o corpo, Ele dá ordem para o corpo, e o corpo então executa a ordem. Aleluia. Vamos viver assim, não? Todos nós deveríamos viver dessa maneira. Então vamos ver como é que é o plano da salvação de Deus. Deus está no seu espírito, como o Espírito está no seu espírito. Ele quer ganhar você, todo o seu ser. Irmão, isso é crescimento de vida. Você está na igreja justamente para isso. Deus quer tomar conta de todo o teu ser. Deus já está lá no teu espírito. Ele quer se expandir na sua alma. De novo, vamos lá. Ele quer se expandir na sua alma, e no fim, até o nosso corpo mortal será vida. Romanos 8 lá fala: Deus, o Espírito no nosso espírito é vida. Depois na nossa mente é vida, e no nosso corpo também é vida. Essa vida, irmãos, vai tomar conta do nosso ser tripartido. É esse o plano de Deus, que nós chamamos de economia. Tudo que nós falamos aqui, sejam palestras, sejam atividades, sejam eventos, irmãos, tem que estar dentro desse escopo. Não sei se os irmãos entenderam. Tem que produzir esse resultado. Tem que produzir, irmãos, nós nos aproximarmos mais com Deus por meio do Espírito. Do contrário, irmãos, palavra de autoajuda nos consegue ajudar por uma semana só. Depois voltamos tudo ao do que era antes. Irmãos, mas a vida que nos muda para sempre. Nós estamos sendo transformados, né? Que mais? Qual é a próxima imagem? Vamos, na conferência de jovens eu mostrei que o Espírito é o óleo composto da unção, que está em Êxodo capítulo 30. Vamos ver. Ali o Êxodo capítulo 30 mostra que o óleo composto da unção é feito com 1 hin de azeite puro. E 1 hin de azeite representa o Espírito de Deus. Deus quando apareceu na sua criação, já apareceu como Espírito de Deus, já estava lá. Quando o homem foi criado, no seu relacionamento com o homem, apareceu o Espírito do Senhor. Só que essa palavra Senhor é Jeová. O Espírito de Deus da criação, quando no seu relacionamento com o homem, Espírito de Jeová, e na sua concepção de Jesus, veio o Espírito Santo. Mas, irmãos, ele precisava ter experiência da vida humana, e Deus então colocou Espírito Santo na concepção de Jesus. Espírito de Jesus, referindo-se ao seu sofrimento como ser humano, no seu viver humano. O Espírito de Cristo, irmãos, quando ele foi ungido como Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo compõe desde seu viver humano com seus sofrimentos, até ele ser ungido, glorificado, e se tornando o Espírito. O Espírito, irmãos,
é o óleo composto da unção. Vamos voltar lá para o óleo composto da unção, né? Isso. Então, Deus quer acrescentar ao Espírito de Deus a mirra, o cinamomo, o cálamo e cássia. São 4 elementos que indicam tudo que o homem precisa para viver uma vida vitoriosa. A morte de Cristo, o viver humano, né? Tá tudo lá. E hoje nós recebemos esse óleo composto da unção que nos ungiu, irmão, para fazer a vontade de Deus. Amém? Dentro desse o Espírito, o que nós temos? O Espírito. Nós temos a natureza divina, nós temos a natureza humana, nós temos o viver humano com seus sofrimentos, nós temos a morte toda inclusiva, nós temos o poder da ressurreição, nós temos a ascensão e nós temos também a entronização. Hoje ele está à destra do trono de Deus. Irmãos, todos esses elementos estão dentro do seu espírito, estão nesse espírito. Você precisa do poder da morte, do poder da ressurreição? Ali está. Você precisa se fortalecer no viver humano. Você está passando por sofrimentos? Dentro do Espírito Ele pode te ajudar. Você ainda está muito vivo, cheio de opiniões, cheio de, seu natural ainda está muito vivo. Você precisa fazer morrer sua natureza caída. Esse Espírito tem a morte toda inclusiva. Irmão, eu não tenho tempo de detalhar. Preparei várias coisas, mas o meu tempo ficou curto essa manhã. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês: aproveitem desse Espírito que está dentro de você. Viva pelo Espírito. Por isso que no final de Gálatas Paulo fala: vamos viver pelo Espírito, vamos andar pelo Espírito. Não andem mais pela carne. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. No fim não faz com que vocês não façam o que vocês querem. Vamos deixar as obras da carne, que são prostituição, impurezas, lascívia. Vamos viver pelo Espírito, que produz fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, bondade. Ó Senhor Jesus, não é muito melhor? Por isso, irmãos, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós fomos incumbidos a levar o seu progresso, é para levar essa boa nova, esse evangelho para toda a terra habitada. E nós também precisamos aplicar nas igrejas, na vida da igreja, que isso possa ser vivido por nós para a edificação do corpo de Cristo. Enquanto nós, irmãos, convivemos com as pessoas, com os irmãos, para edificar o corpo de Cristo, muitos conflitos surgirão, muitos problemas surgirão. Como resolver esses problemas? É nós voltarmos todo para o Espírito. Não é verdade, irmãos? E assim a igreja será edificada. Creia nas minhas palavras. Se antes o homem não tinha esperança, irmãos, agora estamos cheios de esperança. Mas, irmãos, é importante eu e você enxergarmos a importância do Espírito e vivemos pelo Espírito. Vamos deixar de viver pela carne. Cada vez menos chance para ela viver em nós, mas cada vez mais dar lugar para o Espírito. O Espírito tome conta de nós. A nossa mente, emoção, vontade, cada vez mais sendo tomadas pelo Espírito. Até o nosso corpo mortal, irmãos, parece mais jovem. Irmãos que vivem a vida da igreja com entusiasmo, com alegria, irmãos, aparentam mais jovem, ou não? As irmãs gostam muito de estética, querem rejuvenescer. Melhor lugar, irmãos, é viver a vida da igreja com alegria. Viver no Espírito, porque um rosto alegra, alegria formoseia o rosto. Vamos parar com essa vida da igreja triste. Só tem conflitos, só tem inimizades entre nós, invejas, picuinhas. Vamos parar com isso. Vamos viver alegremente.
junto com os irmãos. Às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado em ter saúde, tomar cuidado, não subir colesterol demais, taxa de glicose demais, não come aquilo, não come aquilo. A gente se cuida, o pH da água, né? Refrigerante é muito ácido, e não tal, e a gente se cuida tanto, irmão, se cuida tanto. Você sabe que realmente dá saúde, prolonga a saúde, é viver com alegria, viver sem problemas com os outros. Que adianta você se cuidar na alimentação e tá cheio de rancor no coração, cheio de ressentimentos no coração? Isso diminui muito os seus anos de vida. Acredita ou não nisso? Irmãos, a vida da igreja pode prolongar a nossa vida, porque a gente vai viver alegre. Irmão, aqui não tem inimigo, aqui não tem pessoas que magoaram vocês, não. Irmão, vamos limpar logo essas mágoas. Por isso é necessário ter esse coração terno, nas entranhas de afeto e de misericórdia. Ao olharmos um para o outro, irmãos, não enxergue problemas, não enxergue ressentimentos, nem mágoas, mas, irmãos, coração de longanimidade, coração de tolerância, coração de misericórdia, coração de perdão. Perdão acaba com todo ressentimento, perdão acaba com toda mágoa. Ó Senhor Jesus, Senhor abençoe vocês. Vamos prosseguir edificando o corpo de Cristo com progresso do Evangelho. Jesus é o Senhor.